Buenas, pessoal, tudo bem? Mai Gabriele aqui, começando mais um Te Influenciamos podcast. E o programa de hoje, ele tá super especial, porque a gente não tem roteiros, a gente não tem uma pauta definida. A gente vai seguir livremente o curso dessa história, porque é assim que é a nossa vida. Ela é uma história, uma construção. Então é exatamente isso que vai ser o nosso bate-papo de hoje. Eu tô com a minha amiga, que é modelo, que é UGC Creator, Digital Influencer, Gi Martins, seja muito bem-vinda. Ai, obrigada. Nossa, eu quase chorei já agora, nem começou. Nem começou. Ai, muito obrigada, Mai. Eu tô imensamente feliz de estar aqui com você. A nossa história já é algo de se emocionar, né? Como começou. E hoje estar aqui com você, é uma pessoa tão especial pra mim, é muito legal, muito gratificante. Eu tô muito feliz mesmo por estar aqui, de verdade. Eu tô muito feliz também, porque a gente já tava planejando esse papo há muito tempo. Há muito tempo, e foi na emoção, porque a gente é com emoção. E ontem, antes de dormir, eu tava pensando em você. Falei, caramba, cara, eu preciso entrevistar a Gi esse mês no podcast. E aí, hoje uma amiga minha falou, Mai, por que você não entrevista a Gi? Eu falei, mas é ela que vai hoje no podcast. Mentira! É sério, vou te mostrar o áudio depois. Não, é fantástico. Eu falei assim, Deus. eu falei, a gente tá muito sintonizada, cara. Muito, muito. É fantástico. E por acaso o compromisso aquele que eu tinha também deu errado pra ser. Exato, era pra ser hoje. Era pra ser hoje. Gente, vamos começar com uma frase. Quando é pra ser, entendeu? E não tem o que fazer. Ai, eu amei saber disso. E a gente se conheceu, você foi no meu evento lá em Camisão, né? Com a Malu Pires e tal. Faz pouco tempo, inclusive. Pouquíssimo tempo. Mas a sensação é que a gente se conhece há muitos anos. Muito. Porque a gente já se segue há um tempinho, né? Sim, já tem mais tempo. Uhum. Mas a gente se conectou tem pouco tempo, foi lá no evento. Sim. E aí depois a gente marcou um café. E eu lembro que... Não, esse aí foi demais. Era pra falar de negócios, era pra falar de empreendedorismo, de evento. Sim. E chegando lá, começou assim, ó, a playlist acompanhava a nossa conversa. Exatamente. Tudo que a gente falava, a playlist ia tocando, os louvores. Então, assim, foi impactante aquela conversa. Muito. Né? Muito. E muitos frutos de lá saíram, né? Se a gente for parar pra analisar hoje, muita coisa do que tá acontecendo na nossa vida veio daquela conversa despretensiosa que, na verdade, Deus orquestrou, né? Sempre ele tá com a gente. Foi ele. Ele foi nosso DJ. Falando em DJ, do nada também, né? Depois a gente vai entrar nesse assunto. Vamos entrar nesse assunto. E, Gi, bom... Além de tudo, né, você, além de ser uma pessoa incrível, assim, que eu admiro muito como pessoa e também como profissional, inclusive. Obrigada. E você tem uma história muito legal, gente, de transição de carreira. Você trabalhava em um banco, ficou 8 anos trabalhando. E conta um pouquinho pra gente sobre essa transição de carreira sua. Conto, com certeza. Eu fiquei 8 anos, né, trabalhando na mesma... não no mesmo cargo, né, mas no mesmo segmento de instituições financeiras. Desde 2017, eu comecei... cedo, né? Comecei com 17 anos. Bem nova. E assim, foi meio que... Sabe aquela coisa de tipo... tem uma vaga aqui e tal. Comecei. E aí foi indo. E eu peguei o gosto realmente por isso. Porém, é aquele assunto que a gente sempre fala, né? Quando a gente tem um chamado, quando a gente entende pra que a gente veio, quando a gente entende o que a gente gosta de fazer, algumas coisas não fazem mais tanto sentido. E assim, eu agradeço muito a Deus, porque foi exatamente do jeito que tinha que ser. Foi assim, foi incrível, foi do jeito que eu pedi, né, que tivesse acontecido mesmo. E hoje eu posso desempenhar o que eu amo de fato fazer. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, da maneira que eu faço. Aqui, nessa minha carreira que eu tô seguindo agora, eu consigo ser eu mesma, eu consigo explorar o máximo do meu potencial criativo. E é muito que a gente fala de propósito, muito que a gente fala de alguns talentos que não são dados, né? E que a gente tem que usá-los, né, em prol da nossa felicidade, da nossa alegria e a gente ser feliz com o que a gente faz. Porque, querendo ou não, a gente fica 8 horas, às vezes mais, às vezes menos, né? Mas de praxe, horário comercial, 8 horas por dia fazendo aquela mesma coisa. Então, se você não amar aquilo, como você pode amar a sua vida se você não ama aquilo que você faz 8 horas por dia, entendeu? Sim. E tem muita gente que às vezes se frustra com relação a isso. E por isso que eu sou muito grata por ter feito essa transição no momento certo, da maneira certa, como tinha que ser. E não poderia estar mais feliz do que eu tô hoje. Com certeza. Eu acho fantástico o teu trabalho, os teus vídeos, eles são super criativos, né? Você coloca umas edições ali super legais. Você dá o nome mesmo. Dou o nome. Se for pra fazer, vamos fazer bem feito. Com certeza. E qual foi o trabalho mais legal que você já fez até agora? Porque você já fechou parcerias com marcas até nacionais, né? Bastante. Tem um que te marcou mais até agora?
Olha, eu gosto de todas. É difícil escolher uma dentre todo um hall, né, de conteúdos que a gente faz. Mas teve um específico que ficou bem diferente, inclusive porque eu usei logo no início do vídeo ferramentas de IA e nós vamos falar sobre isso. Spoiler! A IA eu usei logo no começo do vídeo, que foi de um parceiro que eu adoro, que eu sou muito grata, inclusive, pela nossa parceria, que é o Spa na Elise Rosa. Eu fiz um vídeo pra eles e logo no início eu usei a IA daquele vídeo que o ouro cai assim na banheira. E assim, Mai, é difícil eu te explicar de onde vem essas ideias. Porque assim, a gente fala de inteligência artificial bastante, né? E eu uso muito como ferramenta para edição. Porém, na parte dos meus roteiros, é uma coisa muito louca que às vezes nem eu vou conseguir te explicar. Sim. A ideia vem, e eu vou contar como a ideia vem, tá? Tem 2 locais que ela vem, eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo. Já a primeira... Vem Gigi, né? Sim. Vem minha cara. A primeira é na esteira, quando eu tô lá correndo, naquele pique, naquele pace incrível de 8. E a ideia vem, eu tenho que parar tudo. Paro tudo, anoto, porque eu sou muito assim. Quando eu tenho uma ideia, eu tenho que anotar na hora, que senão, às vezes foge. Não que eu vou esquecer, mas é bom a gente anotar pra gente seguir o fluxo. Eu sempre anoto tudo. E a segunda, amiga, é no chuveiro. O que eu faço agora? Não tem o que fazer, eu desligo tudo, sai. Igual um gato molhado, vou lá nas minhas notas, ó, escrevo tudo, volto como se nada tivesse acontecido. É lá que vem a inspiração. E eu falo assim, cara, não tem como explicar. Às vezes você pega uma referência aqui, outra ali, vai juntando tudo na cabeça, igual Nazaré, sabe? Assim, exatamente igual. Aquela cena da álgebra. Eu funciono exatamente desse jeito, amiga. Exatamente desse jeito, não tem como explicar. Mas assim, eu gosto que no final das contas as ideias dão certo. E assim, eu sempre falo, eu não sei, às vezes vem uma ideia muito louca. Eu falo, eu não sei como eu vou fazer. Mas vai sair do papel, eu vou fazer, eu vou postar e vai dar tudo certo. E geralmente a gente consegue uma conversão bem legal com os vídeos. Nossa, muito legal. E esse teu trabalho como modelo e o GC Creator, ele tem te aberto muitas portas, né, Gi? Muitas conexões valiosas. Muito networking assim, legal. Muito networking. Algo que eu valorizo muito, inclusive. Eu também. Muito. E só que muita gente não sabe fazer network, né? Não. Como que você faz o teu network, Gi? Amiga, a minha vida é um network. Sim. E eu sempre falo assim, eu vou te contar depois de uma parceria minha, como foi bem engraçado. E tem tudo a ver com o que a gente vai falar agora. Eu falo assim, a gente sempre tem que estar pronto para tudo. Não importa onde você tá, com quem você está. Às vezes você é convidado para um evento e você fala, não tô afim, acho que não é minha praia esse evento e tudo mais, não tem a ver comigo. Cara, às vezes ali naquele eventinho que você fechou a porta, você teria a oportunidade da sua vida. Às vezes pode não ter sido a oportunidade da sua vida, mas poderia ser uma oportunidade que iria trazer a oportunidade da sua vida. Então eu sempre falo assim, eu sou muito grata a todos os convites, a todas as pessoas que entram na minha vida. Graças a Deus, eu tenho uma rede incrível de amigas, de mulheres, as meninas que vão assistir esse podcast. Eu amo muito vocês são incríveis pra mim, as meninas, as influencers também, né, /modelos. A gente tem uma rede de apoio muito legal. Isso é difícil de acontecer. Porque hoje em dia a gente vê muita gente querendo puxar o tapete um do outro, aquela coisa de comparação, de inveja, a gente sabe que existe isso. E assim, graças a Deus, essa rede que eu tenho hoje de influencers, né, tem sido assim, uma rede importantíssima de apoio, onde a gente troca ideias, a gente troca contatos, a gente realmente quer o bem uma da outra, entende? Sim. Então isso é muito valioso. E também estar no lugar certo, na hora certa, intencionalmente, né? Por exemplo, vou te contar... Agora que a gente tá falando nisso já, né? Sobre um caso de sucesso que eu tive. Eu estava no ano passado no evento Know How Experience. Sim. Né? Organizado pelo Felipe Trindade, enfim. E aí lá eu comprei. Esse ingresso foi comprado mesmo. Eu comprei o ingresso, fui lá, falei, não... Isso, assim, eu nem tava tão forte assim nos vídeos ainda. Eu tava fazendo, mas não tava tanto como está agora. Fui no evento e tudo mais. E aí eu tava com uma pulseira que eu não tinha acesso a sala VIP, né? A sala onde tinha a comida e tudo mais. Eu estava lá de fora. E as minhas amigas entraram e falaram, a gente pega pra você e tudo mais. Eu falei, não, beleza, eu vou ficar aqui esperando, tá tudo certo. E aí, de repente, eu tô lá na parte de fora, tem 2 meninas muito parecidas. E o Edu Rejala, do Che Rejala, inclusive, Edu, um grande beijo pra você. Ele é dono do Che Rejala, do Biofood, Levergen, enfim. Né, uma rede de restaurantes. A gente nem ama. A gente nem gosta. E aí eu estava do lado de fora, ele começou a conversar com essas meninas, falou, elas se parecem, né, não sei o quê. Aí ele, né, não é verdade? E eu nem conhecia elas. Sim. Eu falei, é verdade, tô no resumo da obra. As 2 meninas foram para outro canto, sei lá, explorar o evento. Ficou eu e ele lá conversando. E aí, o que você faz? Tal? A gente descobriu que a gente é da mesma igreja. Aí eu descobri o que ele faz, o restaurante dele, ele tal, que eu crio conteúdo. Eu nem tava com o meu celular estava carregando lá na frente. E de repente, Mai,
uma parceria incrível, uma das parcerias mais importantes, assim, pra mim, um dos parceiros que eu mais prezo também. A gente tem uma parceria incrível por ambos os lados, né? Funciona muito bem. Então, assim, o que é isso? É porque eu estava no lugar certo na hora certa e porque eu fui intencional. Ninguém pegou pelo meu braço e me arrastou até o evento, ninguém me deu aquele ingresso, né? Inclusive, agora, este ano, né? Quase um ano depois, eu vou ser uma das influenciadoras do evento. Olha, então, assim, legal. Exatamente. Com Fantástico. cupom pra vocês sempre, né? Depois já deixa o cupom aqui, Com tá? certeza. Quero todos vocês lá, inclusive. Porque, assim, é isso que eu falo, gente. É muito valioso. A gente nunca sabe onde vai ter uma conexão importante, onde vai ter alguém... Eu falo assim, mais sempre, que tem pessoas, às vezes, que entram na nossa vida não pra ficar, mas são pessoas que abrem portas. Então, às vezes, você conhece uma pessoa, abre uma porta, e aí, essa é a porta da sua vida. Mas você tinha que ter conhecido através daquela pessoa, daquele evento que você disse não. Exatamente. Não é verdade? Sim. Então, assim, é isso que eu sempre falo. A gente tem que estar pronto pra tudo, ser intencional e fazer conexões genuínas também, né? Vamos lá. Uma coisa que a gente sempre fala, que eu sempre falo, assim, a gente tem que... hoje, no contexto do mundo, todo mundo quer ser igual a todo mundo. Todo mundo quer seguir um padrão, todo mundo quer pertencer, todo mundo quer ser alguém, quer ser notado, quer ser... Mas, às vezes, a gente esquece, a gente deixa uma coisa muito importante pra trás nessa busca de pertencer, né? A nossa essência, que a gente Exato, nossa autenticidade. A nossa autenticidade. Às vezes, naquela busca incessante de pertencer, a gente que... eu vou dar um exemplo de mim, eu que sou tão assim. Imagina se eu fosse assim. Você não ia ter... A gente não ia ter essa conexão tão forte. É verdade. Porque eu estaria sendo alguém que eu não sou. E isso não dura muito, geralmente. Você pode até, né, ser ali em um momento ou outro, alguém que você não é mais uma hora ou outra. Não vai ter jeito. Porque a nossa essência, ela grita. Ela é a nossa criança interior, né? Eu sempre falo isso. E a essência vem junto com a autenticidade. Como você pode expor a sua essência se você não é autêntico? Não faz sentido. As duas coisas andam totalmente juntas, né? Elas são totalmente conexas. Então, assim... Por isso que eu falo, eu sou uma pessoa que nunca tive medo de ser quem eu sou. Engraçado que a gente tá falando sobre isso agora. Sim. E nessa semana, duas pessoas, recebi 2 mensagens, né, de 2 pessoas diferentes. Daquele post meu com as fotinhas engraçadas e tudo mais, eu recebi uma mensagem assim que eu até fiquei reflexiva sobre isso. Ela falou, mandou uma risadinha, eu falei, jeitinho Gigi de ser. E aí ela falou assim, ela me conhece há muitos anos, 10 anos, quase... não sei agora exatamente quantos anos, mas muitos anos, quase 10. Ela falou assim, Gi, é muito legal... ver a tua evolução e ver que nada mudou. E ver que lá, desde quando você era eu conheci ela na faculdade, né? Lá, desde 2017, vai fazer quase 10 anos, né? Desde 2017, você continua com a sua essência, você continua sendo essa pessoa bem-humorada que você é. E é isso, entendeu? Se eu gosto, se o bom humor, ele faz parte de mim, por que eu vou deixar de lado? Por que eu vou deixar de ser engraçadinha? Por que eu vou deixar... E se você for parar pra pensar, tá totalmente conexo ao trabalho também. Porque por que os meus vídeos são diferentes? Porque eles têm o meu toque de humor. Sim, e sou eu ali. Exato. É a Giovana, é o jeitinho de Gigi de ser, é o jeitinho de Gigi de trabalhar. Entendeu? Eu sempre fui essa pessoa. E por que destaca? Exatamente. Do mercado também. Exatamente. Assim, tem muita gente que me procura falando justamente nesse contexto de tipo assim, olha, eu quero que você faça os vídeos porque o seu jeito de fazer é diferente. Não sei te explicar, mas é diferente. Eu quero que você faça. Entendeu? Várias oportunidades já chegaram com o meu nome, por exemplo. Teve uma última que eu fiz que eles falaram assim, nós não estamos fazendo teste com mais ninguém, que é um teste para ser influenciador oficial da marca. Nós não estamos fazendo teste com mais ninguém, nós estamos fazendo com você, porque eu tenho certeza que nós vamos gostar, que vai encaixar e tudo mais. E não só deu certo, assim, deu mais certo do que todos imaginavam, eu e eles e tudo mais, foi muito surpreendente pro lado positivo. Então, e assim, tudo por quê? Porque é o meu jeito. O que as marcas procuram? Alguém que comunique, que consiga aproximar, criar conexão de fato, né? E querendo ou não, Mai, isso é uma coisa que eu reflito muito. Marcas são feitas de pessoas. E os clientes são pessoas. É de pessoa para pessoa. Então, se você não conseguir criar essa identificação, né? E como que eu faço isso nos meus vídeos? Eu trago muito pra vida real. Sim. Por exemplo... Teve um vídeo que foi muito engraçado, inclusive foi um dos últimos que eu fiz, que foi algo real que estava acontecendo comigo. Que eu fiz celular? Pra Geeks. Do celular, cara. Isso é bom, hein? Posso falar besteira aqui. Primeiro, porque eu sou cristã. Segundo, porque eu estou no podcast, mas eu vou me segurar. Aquilo tava me enchendo o saco, aquele negócio do armazenamento. E eu preciso gravar, eu preciso fazer vídeo. Eu preciso estar ali postando e tal. E muitas vezes eu fiquei tão triste, eu tive que apagar uma memória incrível do meu celular e não consegui recuperar, foi sem querer. Sabe quando você seleciona vários de uma vez? Aqueles com mais de 1 minuto, geralmente, né? Eu faço assim.
E eu apaguei um vídeo que foi muito especial pra mim, por conta dessa questão da memória. E aí eu falei, cara, eu vou aplicar isso porque eu falo assim, eu sei, conheço pessoas que passam por isso, e tenho certeza que muita gente que eu não conheço, que não faço ideia que existe, tá passando por isso também, então eu vou comunicar dessa maneira, como uma história real. Entendeu? Muito show, cara. E é isso que eu gosto de trazer pra vida real. Porque, o que eu falo assim, às vezes a pessoa que você está vendendo o seu produto, o serviço, ela não sabe que ela precisa do seu produto ou serviço. Sim. Às vezes você tem que ir direcionando, ser intencional no sentido de, tipo assim, você não tá criando uma necessidade, você está fazendo com que aquela pessoa entenda, perceba, né? Tenha um entendimento de que ela precisa daquilo. E aí você vende. Fantástico, né? É aí que tá o segredo. Muito top. E tem uma história que a gente veio conversando por trás dos bastidores. Aqui não tem roteiro, né? Mas tem uma história que a gente tava conversando que... você tava, se eu não me engano, em uma festa, um evento, e tinha uma pessoa procurando por uma modelo. Ai, sim. Conta essa história. Meu Deus. Conta. Essa é muito boa, tá? Essa é. Essa é show. Foi um dia que, na verdade, eu nem ia sair de casa à noite, né? Foi uma saída despretensiosa à noite. Eu fui acompanhar uma amiga que tinha recém terminado e tudo mais. E eu sou parceira, tá? Ó, tá com BO, eu tô lá e vamos. E não tem tempo ruim. Sim. Nesse dia, eu queria ir pra esse primeiro lugar, mas eu não queria ir para um segundo lugar, que foi onde a gente foi depois, né? A gente estava em um local, aí todo mundo, vamos pra tal lugar. E eu, sinceramente, eu não queria. Sim. Queria ir pra minha casa, porque eu sou jovem senhora, gente. Desculpa, parece que não, mas eu sou. Mas ela é mesmo. Tem o meu jeitinho. E aí tá, eu falei, bom, vou, mas vou ficar pouco tempo lá. Aí a gente foi pra esse outro lugar, e eu realmente fiquei pouco tempo lá, mas no pouco tempo que eu fiquei, aconteceu tudo isso. E essa pessoa vai assistir esse vídeo e ela vai lembrar. A gente tava lá, e aí eu tava sentado num local reservado pra nós. Eu tava sentada porque eu já, tava todo mundo de pé, mas eu não queria, não tava afim, tava querendo ficar sentada. Aí chegou lá, depois de uns 30 minutos já, uma pessoa procurando por uma modelo. Sim. Né? Cadê a modelo? Ele já chegou assim, cadê a modelo? Isso ele me contou. Chegou assim, cadê a modelo? Ele estava procurando alguém específico. Sim. Uma modelo, né? Aí ele procurou uma menina lindíssima que estava lá no local que a gente estava. Você é modelo? Porque ela tinha todo o porte de modelo. E ela falou, não sou. Não sei o que. Tá. Aí depois que ele chegou, cumprimentou todo mundo, ele sentou do meu lado. Aí a gente começou a conversar. Eu não conhecia essa pessoa. Eu nunca tinha visto, acho, na vida essa pessoa. A gente se conheceu lá mesmo. E a gente começou a conversar. Muito. E assim, Mai, é aquela coisa, né? Ele arquiteta tudo. Você sabe, a gente vai aprofundar essa questão, mas sou uma mulher de muita fé. Sim. E eu acredito, hoje mesmo, hoje eu tava maquiando e chorando, gente, por muitos testemunhos que a gente tava tendo hoje. E, enfim, a gente começou a conversar. Sim. E aí, nisso a gente começou a falar de Deus mesmo, né? De fé e tudo mais. E eu nem lembro o que eu falei pra esse homem. Sim. Assim, se você me perguntar o que a gente tava conversando, eu não lembro. Não lembro mesmo. Sim. Mas o que eu falei, de alguma maneira, era uma resposta que ele estava esperando. Muito. Deus. Que ele tinha pedido pra Deus, inclusive, segundo ele. Ele tinha pedido essa resposta pra Deus e eu, sem entender nada, dei essa resposta pra ele. E ele falou, lá mesmo pra mim, ele falou, olha, eu vim aqui procurando uma modelo, porque eu sabia que uma modelo ia me dar a resposta que eu precisava. O arrepio. Qual a chance disso acontecer? Qual a chance disso acontecer? E segundo ele, foi uma resposta muito importante. E depois disso, a gente é amiga, a gente conversa direto. Sempre que a gente se vê, ele, meu modelo, não sei o quê. E assim, eu sou muito grata quando esse tipo de coisa acontece. Eu tava falando exatamente sobre esse assunto hoje com as meninas do salão. Vários testemunhos aconteceram. Eu tava maquiando e chorando, né? Ela passando a base e saiu uma lágrima. Tirava o cotonete, passava a base de novo. Mas é assim, gente, que acontece. E a gente fez uma oração muito forte também lá, em prol de uma promessa que vai se cumprir, com certeza. Amém, porque quando ele dá a promessa, ele cumpre, e eu sou prova viva disso. É verdade. Já vivi muitas promessas, muitos livramentos na minha vida. Também. E eu já fico emocionada. Sim. Mas você é uma das pessoas que a gente conversa muito sobre isso, né? Muito sobre Deus. E a ação dele na minha vida é de detalhes. Ele já me deu inúmeros livramentos. Sim. Inclusive, tem um que eu vou contar aqui, que eu já te contei do carro, do acidente. Lembro. Ele já me deu inúmeros livramentos, já me deu inúmeras respostas, sinais que eu pedi. E ele não tardou a me dar esses sinais. E eu sempre falo assim nas minhas orações. Eu tenho um caderno de orações na qual eu escrevo. E uma das coisas que eu escrevi, inclusive, muito ano passado foi usa-me.
Eu falei muito pra ele. Eu falei muito, Senhor, usa-me mesmo pra sua obra. E é engraçado que várias vezes, cara, em situações como essa, que é aleatória, a pessoa fala, nossa, exatamente o que eu preciso. Hoje mesmo aconteceu de uma maquiadora que outra vez eu liberei uma palavra pra ela e ela falou, nossa, Gi, aquilo que você falou, de que nossa luta não é só contra a carne, sim, sobre principados e potestades, ela falou, aquilo pra mim veio com uma flecha, porque era o que eu precisava ouvir naquele dia. E hoje aconteceu de novo e sempre acontece com frequência, porque eu pedi muitas coisas a ele. E ele tem me dado tudo no tempo determinado por ele, né? Eu sempre falo assim, nós somos seres muito ansiosos, né? Com a internet, com comparações, com tudo numa velocidade da luz, agora e aquela coisa toda. E a gente, às vezes, não sabe esperar. A gente não sabe esperar. Mas o tempo dele é perfeito. Eu não tem como explicar, é perfeito. Às vezes você acha, mas tá demorando. Não tá. Não tá, porque às vezes uma bênção dada na hora errada vira maldição. E a gente não entende, né? Tem que estar preparado pra colher ele forja a gente primeiro, pra receber tudo que ele tem pra nós. E ele tem grandes planos, grandes promessas pra nós. Mas nós precisamos estar preparados pra viver tudo aquilo. Exato. Então, às vezes, você acha que é atraso. E muito com comparação. Então, assim, se tem uma coisa que hoje eu posso deixar aqui pra vocês não se comparem, não. Não se comparem. Porque às vezes a gente olha pro lado, e aquilo que eu sempre falo até nas minhas palestras, né? Que eu falei da última vez, que a vida é como uma via expressa. Você tá a 200 por hora, né? A vida passa rápido. Então, se você tá no seu carro dirigindo numa boa, a 200 por hora, se você olhar para um lado, 1 segundo que for, pode ser fatal. Você pode se perder no caminho, você pode infelizmente, partir, né? No sentido literal. E é isso que acontece, às vezes. A gente meio que morre por dentro das nossas esperanças, né? Nossas vontades e tudo mais. Tudo por comparação com a internet. A gente tá vendo. Ixi, bom, um caso recente, eu nem tô acompanhando muito essa questão desse relacionamento que terminou e virou um bafafá. Eu não acompanho eles, pra ser bem sincero. Mas aí a gente vê que a internet, será que é tudo verdade ali o que acontece? Ou será que a gente acredita em algo que, sei lá, por estratégia de marketing, ou sei lá, só pra aparecer mesmo, pra seguidores, ou porque é o trabalho das pessoas? Será que a gente não acredita e compra aquilo como verdade? E aí a gente acha que a nossa vida tá terrível e tudo acontecendo errado, e a vida da pessoa, por que a pessoa tem tanto e eu não tenho nada? Por que acontece e pra mim não? E a gente fica naquela comparação e a gente vê o que acontece. Nem tudo o que a gente vê na internet é real. Nem tudo. Nem tudo. Nem tudo. E é por isso que eu falo assim, que hoje a autenticidade é tão importante e tão valorizada. Hoje, eu posso dizer que mais do que nunca, que eu estou realmente vendo um movimento onde a autenticidade está sendo altamente valorizada. Pelas marcas, inclusive. Nessa tecla também. Pelas marcas, inclusive. As marcas estão dando prioridade para as pessoas autênticas. Aquela pessoa que tem o jeitinho, que tem o que ele quer, que é o seu jeito, que é você. Que você olha aquele vídeo e fala, é da fulana, é da ciclana. Porque tem o jeito dela. E não, por exemplo... Teve uma época que viralizou muito aquela Bianca Camargo, eu acho. Da de rica, não sei o que de rica, roupa de rica. Um monte de gente, assim, fazendo o mesmo formato. Sim. Nossa. Cansativo. Demais, entendeu? Eu acho legal fazer esse formato. Eu acho legal quando ela faz esse formato. Sim. Porque ela é, digamos assim, a pioneira de fazer esse formato. Sim. Mas quando você vê várias pessoas copiando... E eu não tô falando que copiar formatos é errado, não, tá, gente? Eu tô falando que quando fica muito maçante é batido. Aí ninguém mais quer assistir. Porque já bateu, assim, sabe? Já não é algo original. E, querendo ou não, as pessoas gostam de ver uma coisa pela primeira vez também. É verdade. Né? O ineditismo é sempre bem-vindo. Exatamente. E eu tenho falado muito sobre autenticidade também, Gi, nas minhas palestras, nos meus conteúdos. Porque, assim, tem um episódio de Nosedive... Aliás, tem um episódio de Black Mirror chamado Nosedive, que a personagem, a Lacey Pounds, até fiz um carrossel sobre isso. A vida dela é baseada em likes, é baseada pelo algoritmo, é baseada pelo que ela vê as outras pessoas fazendo. E chega um momento que ela entra em um colapso mental, uma coisa interna, assim, horrorosa, e ela se perde. Porque a vida toda dela se baseou em likes, em algoritmo. Ela fazia de tudo para agradar os seguidores dela. Então, ela não... Isso, se a gente for trazer para a vida real, as pessoas estão vivendo isso. Uma vida sem propósito. Muito. Uma vida baseada a grama do vizinho é mais verde que a minha. Isso que você falou também, as comparações, né? Comparações. Em querer tentar ser o que você não é para agradar pessoas que você nem conhece. Esse é o ponto. Entendeu? Então, por isso que eu tô sempre falando, gente, sejam autênticos, sejam quem vocês são, mostrem suas vulnerabilidades, mostrem seus erros, seus desafios. Vida real. As pessoas, elas compram de pessoas.
E como que elas compram de pessoas? Ah, porque aquela pessoa falou que é bom? Porque ela sentiu identificação com aquela pessoa. Exatamente. Às vezes a pessoa tem o mesmo problema que você, ela fala, poxa, resolveu o problema dela, pode resolver o meu. Ou o jeito que você comunica aquilo, entendeu? É o que eu te falei, das vezes você mostrar pra uma pessoa que aquele problema que ela, às vezes, guarda em segredo, porque tem muita coisa, gente, que a gente tem vergonha de verbalizar, de falar. Sim, Problema, uma necessidade que a gente tem. E aí vem outra pessoa e abre o jogo, fala, é isso aqui. Tipo assim, vou falar um caso real da minha vida, né? Da questão da celulite e tal. Que às vezes as mulheres têm, mas é algo que a gente não gosta de colocar, eu tenho celulite. Não é assim, é um probleminha que a gente deixa ali no off, né? E hoje, gente, eu faço vídeo falando, a celulite você trata assim, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Porque eu tenho, várias mulheres têm, isso é algo que acontece com muita frequência. E assim, a pessoa saber que tem solução e que ela consegue, né? Que é palpável, que ela consegue chegar até aquela solução, consegue consumir aquela solução, é excelente. É tudo que aquela pessoa precisa, entendeu? Sentir identificação. Pô, é verdade, né? Todo mundo tem um pouquinho, então... tá bom, vamos lá. E se tem solução, por que não? Por que não fazer, né? Por que continuar com aquele problema? Porque hoje, Mai, de verdade, no mundo onde a gente tem tantas opções de tudo, só continua com um certo problema. Ou quem não conhece a solução, ou quem realmente fala... às vezes, displicente com relação a isso. Tipo, tá bom, do jeito que tá. Né? Exatamente. Mas, assim, eu sou uma pessoa que... Eu gosto de estar sempre na minha melhor versão, digamos assim, né? Então, se eu posso ter aquela solução, por que não ter? Entendeu? É verdade. E eu gosto muito... Desculpa te interromper, amiga. Eu gosto muito que todas as marcas que eu trabalho, eu dou caminhos justamente para soluções, né? E soluções ligadas à autoestima. Eu falo muito sobre wellness, sobre autoestima, sobre a gente se sentir bem. Exatamente. Claro que beleza, moda, saúde, tudo é um rol, né? É um universo do wellness. E eu amo falar sobre isso, porque eu vivo isso, entendeu? Eu vivo exercício físico, eu vivo a questão da gente estar sempre pronto pra tudo. O que é isso? É a gente realmente estar... a autoestima. Tudo se baseia... Tudo cai na autoestima, amiga. E é algo que eu também falo muito sobre isso. Porque eu acho assim, que a gente pode amar os outros, pode amar tudo, todos... Mas eu acho que o principal, Mai, é a gente amar a nós mesmos. Concordo. Porque aí é como se a gente virasse uma chavinha, assim, sabe? E outra, é de dentro pra fora mesmo, assim. Quando a gente se ama, a gente consegue entregar todo esse amor ao mundo, entendeu? E a gente vê também que as pessoas que mais dão trabalho na nossa vida são as pessoas que não se amam, né? As pessoas que têm algum problema de autoestima ali, aí a pessoa vai lá e critica, cutuca, julga. Então, assim, essas pessoas são agradáveis? Não, ninguém gosta de estar perto dessas pessoas, não é mesmo? Então, quanto mais a gente se ama, quanto mais a gente gosta da nossa própria companhia, quanto mais a gente se admira como pessoa, como profissional, a nossa história, quanto mais a gente se respeita, mais a gente consegue levar isso para outras pessoas e mais sucesso a gente tem. Porque tudo é atração, né? Você atrai aquilo que você emana. Você colhe os frutos que você planta. Então, se você tá plantando amor, se você tá plantando coisas boas, saiba que a colheita é certa. É aquela coisa, né? O plantio, ele é opcional. Mas a colheita, ela é obrigatória. E você tocou num ponto, né? Que é sobre a gente inspirar pessoas. Como eu procuro levar isso a sério. Principalmente porque quando a gente começa a ter um certo alcance, uma certa notoriedade, é natural que as pessoas esperem o melhor da gente. Sim. Né? Exato. Então, eu procuro, assim, me esforçar ao máximo para ser uma pessoa cada vez melhor. E você tá indo muito refletir bem. Deus. Que bom, você também. Eu tô assistindo de camarote. Pra refletir Deus, assim, nas minhas atitudes, nas minhas ações. E é aquilo. Assim como Deus também tem te usado, né? Tem te levantado. Ele também tem me usado muito dentro do meu CNPJ. Então, isso é algo impressionante. A gente não precisa ter um cargo eclesiástico, ser um pastor, ser uma líder, pra gente fazer a diferença nessa geração que a gente está vivendo. Exatamente. Né? Às vezes, o nosso CNPJ, nos bastidores, no off, em um evento, em um podcast, a gente consegue levar a palavra ali para outras pessoas e inspirá-las a serem melhores. Demais. Eu vivo isso todos os dias. Você também. A gente já viveu isso juntos, inclusive. A gente vive isso. Hoje, por exemplo, agora há pouco, eu estou vivendo um momento como esse. E, nossa, eu choro de emoção, assim mesmo. Porque como é bom ser usada por ele. Como é bom ser usada por ele para mudar vidas, para melhorar vidas, entendeu? Porque no mundo onde todo mundo só abre a boca para criticar, para julgar, para falar coisas destrutivas mesmo, né? A gente ser usada por ele para trazer cura, para trazer palavras de afirmação, para trazer a palavra dele mesmo, porque a palavra dele tem inúmeras promessas. Mas às vezes a gente se esquece. E como é bom ter alguém que relembra a gente, né, das promessas que a gente tem para nossa vida, né? Tudo que ele fez por nós,
né, da cruz, enfim, aquela história toda que a gente já conhece muito bem. Foi para que nós desfrutemos do melhor desse mundo, do melhor, com um propósito. Porque, Mai, uma coisa eu falo, nenhuma folha seca cai de um galho de árvore sem autorização dele. Isso me ajuda a encarar muitos meus problemas, sabia? As minhas dificuldades. Já te falei isso várias vezes, mas... e até as pessoas falam, é engraçado, elas falam, nossa, Gia, eu nunca te vi triste. Nunca te vi abatido. É igual que eu vi um meme esses dias atrás. Eu, à beira de um colapso, a menina dançando. Tá, eu sou assim. Porque foi a maneira que eu entendi de lidar com os meus problemas. Eu consigo resolver agora? Sim, ótimo, então, não vou ficar triste. Não, então, deixa eu me centrar, deixa eu ter paciência pra eu, né, ter discernimento pra poder encarar aquela sabedoria, pra poder encarar aquela dificuldade. Porque uma coisa eu falo, dificuldades a gente sempre vai ter na nossa vida. Não importa se é menor, se é maior, todo mundo. Mas a vida do fulano é perfeita. Não, não é. Não é. E esse é o grande problema, às vezes, né, voltando aqui à comparação da internet. Porque tudo que se posta é a parte bonita da coisa. Quem que vai ficar postando problema, gente? Pelo amor de Deus. Às vezes só uma coisa ou outra, né? É igual eu te falei, pra causar identificação, pra poder ajudar outras pessoas. Ótimo. Mas ninguém vai lá na internet postar uma foto no feed chorando, porque, hoje eu estou triste. Não. Entendeu? Lá é a parte bonita da vida. Mas a gente tem que sempre lembrar, voltar, falar, não, todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem suas lutas, suas batalhas. Como que eu vou encarar a minha? O problema tá aqui e ele vai estar aqui até ser resolvido. Como que eu vou encarar? A questão não é o problema. A questão é como a gente encara o problema. E muitas vezes, em surtos, em questões de ansiedade, de preocupação, de coisas, de sentimentos ruins, a gente se cega. E a gente acaba não conseguindo enxergar a solução daquele problema que talvez poderia ser muito fácil, muito rápido, porque a gente está totalmente cego de preocupação, de ansiedade, de tudo, de desespero, de pânico. Então, é uma questão de se centrar mesmo. E eu falo, eu até brinco, tem gente que acha que eu não tenho um problema na minha vida. Se eu contasse, da minha metade, a gente precisaria de mais uns 10 episódios aqui. Quem é que quer a parte 2? Já manda aí. Já comenta aqui, por favor. Entendeu? Então, tem gente que olha, por exemplo, eu vou falar de mim, que olha a minha vida. Sim. Nossa, mas essa menina só vai no salão, mas essa menina só vai no spa, essa menina só joga tênis, ela não faz nada, ela não trabalha. Mas sabem eles. Entendeu? Chega a ser engraçado. Ninguém fala isso pra mim. Sim. Mas às vezes a gente sabe que tem uma pessoa ou outra que vai te acompanhando e fala, mas por quê? Pelo simples fato da gente ter, né, trabalhado, feito, né, aquela reserva e tal, pra hoje ter mais segurança, pra hoje ter mais liberdade. Isso é uma coisa que eu também sempre falo. Reserva financeira. Isso é um assunto que as pessoas negligenciam. Mas hoje, dinheiro é tabu. A gente... falou em dinheiro, todo mundo já fica meio assim, você pode ver. Mas assim, cara, ter renda passiva rodando pra você, fazer o seu dinheiro trabalhar pra você, é excelente, é o melhor dos mundos. Porque você tem liberdade pra tomar certas decisões, pra fazer certas coisas, sem estar preocupado com... Ai, meu Deus, mas e como vai ser? O que vai ser de mim amanhã? Ai, mas e se eu sair daqui, entrar ali, como vai ser? A insegurança, cara, reduz demais. E é o que eu falo, eu trabalhei 8 anos, construí esse patrimônio pra hoje ter a liberdade de ter uma vida mais tranquila, né? De trabalhar no meu horário, do meu jeito, nas minhas circunstâncias, entende? Mas isso foi uma construção minha. Foi uma escolha minha. Eu poderia muito bem ter pego esses 8 anos e torrado, gastado, comprado coisas e coisas de marca. Eu falo assim, eu gosto muito de coisas de marca, como todo mundo, quem não, né? Sim. Mas eu sempre faço minhas escolhas bem conscientes, assim, sabe? Sou bem pé no chão com relação a isso, Mai. Porque dinheiro não leva desaforo. Então, assim, a gente tem que... E nós que somos mais jovens, né? Agora falando com esse público mais jovem, a gente tem que pensar no amanhã. Mesmo, porque tudo pode acontecer. É o que eu falo, a vida é um sopro. E daqui 5 minutos, eu não sei o que vai acontecer na minha vida, na sua, na vida das pessoas. Então, a gente tem que estar preparado para emergências, para questões que a gente possa vir a precisar. Porque não tem como, gente. Hoje tudo envolve dinheiro, tudo envolve isso. Fugir. Não tem. E não adianta a gente falar que não. É sim. Tem coisas que são e ponto, né? É verdade. Então, assim, a gente tá preparado para tudo. E eu digo financeiramente, psicologicamente também. Por isso que eu falo. Por anos, eu trabalhei na blindagem da minha mente mesmo. Né, com relação à inteligência emocional. Hoje, se as pessoas falam, nossa, mas eu nunca tive triste. Rapaz, foi um caminho, hein? Foi um caminho árduo. Sim. Né? E as leituras me ajudam muito nisso. Você sabe que eu, né, amo ler, principalmente Napoleão Hill. Eu amo essas leituras de autodesenvolvimento, principalmente, né? Questões mesmo que... Gosto de histórias também, mas eu gosto de leituras que vão me ajudar na minha história, entendeu? Gosto dessa questão do autodesenvolvimento, porque ali...
E assim, é engraçado. Porque às vezes você lê um livro hoje, e aí amanhã, daqui 3 meses, você tá vivendo já um pouquinho diferente. Sim. Você não sabe de onde veio. Mas foi um insight de um livro ali que você leu que já mudou a tua vida, assim. Num detalhe. E é detalhes, né? Tem muitos livros que foram excelentes na minha vida, principalmente na parte de educação financeira, foi muita leitura. Claro que também esses 8 anos de carreira no mercado financeiro me ajudaram muito, mas poderia ser que, mesmo assim, né? Tem gente que fica por anos e anos. Exatamente. Mas eu decidi, foi uma decisão. Eu falei assim, eu quero ser tal pessoa daqui tantos anos. Então, assim, e a gente vê que a vivência ajuda muito, a nossa profissão ajuda muito, mas a leitura, cara, ela é a cereja. É essencial. Inclusive, o Judá, o meu guru dos livros, ele vai assistir esse podcast também. Muito obrigada por todas as indicações que você me deu. Sou muito grata. Hoje, se eu sou a mulher que eu sou, assim, do entendimento que eu tenho, ele me ajudou demais nisso. Né, na indicação de livros e tudo mais. Que foram muito importantes. Amiga, é muito importante a leitura. Faz toda a diferença. E hoje, no mundo que tá tão corrido, eu não tenho tempo... Horas e horas. Depois vocês deem uma olhadinha aí no teu tempo de uso do celular, né? Às vezes, quantas horas desse tempo de uso será que for rolando feed? Vendo coisas que não agregaram em nada, né? Até eu, hoje em dia, me pego fazendo isso. Total, né? Mesmo a gente tendo entendimento, a gente ainda, fica lá. E é tempo de vida. É tempo de vida. A vida é preciosa. E é o que eu te falei, ela passa rápido, não avisa nada. A hora que ela termina, foi a hora que muda a sua vida, mudou, acabou. Tipo assim, alguma coisa, né, que muda realmente a vida, a gente não sabe a hora que vai acontecer. A gente tem que estar pronto pra tudo. E também a questão de gerenciamento de tempo, né? Sim, o que a gente tá fazendo com as nossas 24 horas do dia? Será que a gente tá só rolando feed? Ou será que aquelas horinhas... Se a gente pegasse uma horinha, lesse um livrinho ali... Cara, foi isso que eu fiz absurda. 6 anos atrás, que eu comecei mesmo, na leitura, né? E como foi importante, meu Deus do céu, amiga. Foi muito. Mudou mesmo. Meu entendimento, minha consciência, até minha sabedoria, né? Porque tem muita gente muita coisa que a gente aprende com pessoas, com vivências. Sim. Mas os livros ajudam demais. Porque é o que eu falo, assim, o livro é de alguém... principalmente esse de autodesenvolvimento. São pessoas que já erraram muito e hoje estão encurtando o seu caminho para você não errar. Exato. E escreveram tudo lá, né? Em, sei lá, 200 páginas. E às vezes a gente não lê. Então a gente entende como a gente, com a leitura, a gente consegue... evitar muitos problemas da nossa vida. Sim, com certeza. Tipo assim, deixar de passar por situações X que atrapalhariam ou atrasariam a nossa vida por simplesmente ter lido. Opa, o fulano já avisou que não é por aqui, é por ali. Então eu vou por ali. Cara, olha isso. Que sensacional. É enriquecedor, né? Enriquecedor, literalmente. E não literalmente, em todos os sentidos possíveis. É verdade. Né? Gi, e pra gente finalizar, qual mensagem você gostaria de deixar pra quem tá nos assistindo? São tantas, mas dentre todas as mensagens que eu poderia deixar para vocês, sejam autênticos. Deixem a criança dentro de vocês gritar. Não importa se você acha que é muito alto, deixa ela falar. Porque é isso que vai diferenciar vocês de todo o resto do mundo. E eu falo assim, uma pessoa autêntica, você pode ver, é uma pessoa que as pessoas gostam de estar perto, porque sabem que aquilo é a essência da pessoa. É aquilo, não tem como esconder. A gente que é... Você também, você parece muito comigo nesse sentido. Mas quando a gente a gente tem muito pra dar, não tem como esconder. E eu sei que você que tá me assistindo tem muito pra dar pra esse mundo. Você pode usar o seu talento pra tantas coisas boas, né? Você tem um plano muito, muito importante escrito e... É difícil falar dessas coisas, né? Porque cada um tem sua crença, mas saiba que existe um plano muito bonito pra sua vida. E seja autêntico pra viver esse plano 100%. Porque é o que você merece. É o que você merece na sua vida. Muita coisa boa. Ah, que lindo! E é aquilo, né, Gi? Seja forte e corajosa. Seja forte e corajosa. Essa é a mensagem, né? Que eu acho que a gente mais seja forte e corajoso. Porque o mundo é dos corajosos, na verdade. Se a gente entra dentro de uma caixa e fica lá, a vida passou e a gente não viveu tudo aquilo que a gente tinha pra viver. Já pensou? Já pensou você chegar daqui 5 anos e alguém te contar, era isso aqui que era pra você ter vivido se você tivesse se jogado, tido mais coragem. Imagina só? E é o que eu falo pra você também, a questão dos 5 anos, né? Posso falar mais uma coisa? Sim. Dá tempo? Reflitam comigo, eu quero fazer uma reflexão. Pra vocês que às vezes têm medo de julgamento ou que vocês têm simplesmente medo de levarem hate ou qualquer outra coisa e ficam com vergonha. Vou fazer uma reflexão com vocês. Daqui 5 anos, se você levar em consideração tudo que as pessoas
ruins ou que, enfim, que não agregam em nada na sua vida, disser, você vai ter... Daqui 5 anos, essa pessoa não vai nem lembrar de você mais. E você vai ter atrasado 5 anos da sua vida com medo de julgamentos que pode ser que nem tenham existido um dia. Então tenha coragem de viver, porque a vida é realmente de quem tem coragem. E de quem tem coragem de ser quem você é. E a vida, ela entrega tudo de volta. Tudo que você dá, você vai receber. Pode ter certeza disso. É verdade. Gi, que papo incrível. Quero muito te agradecer por você ter vindo aqui hoje. A gente vai ter que marcar outro. Vamos. Porque a gente quer parte 2? Já comenta que é muita coisa, é muito assunto. Mas muito obrigada. Que Deus te abençoe grandemente. E eu te amo. Amém. Pode ter certeza disso. Eu também te amo muito, amiga. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu fico muito feliz que meu primeiro podcast tinha sido com você. E eu te falei, né, no ano passado que... Quando eu comecei a seguir você, algo me dizia, você vai participar do podcast dela. E tudo aconteceu. E tudo aconteceu. E incrível muitos isso. Novos projetos pra vir também. Sim. Nossa, em conjunto, eu tô muito animada. Eu também, minha Não posso filha. dar spoiler, mas esse vocês vão ficar sabendo em breve. Em breve, né? Haverá sinais. Haverá sinais. Gratidão, amiga. Amo Obrigada. você, amo sua vida. Amém. E a você, muito obrigada pela audiência. Em breve tem mais episódios do Te Influenciamos Podcast. Seu sucesso digital é a nossa meta.